gente tá aqui, né? Mais uma aula matemática e a gente vem a passos já Passos curtos ainda. Parte 2 da função afim Unidade ainda. 2. Unidade 2 já, verdade. E já foi uma prova. Já foi uma prova, já foi a unidade 1 e a galera tá pensando, mas gente, essa matemática passa rápido demais e tá tranquilo, não tá? Na aula 19 a gente continua falando de Função afim. Pode se acostumar que o assunto de função é longo agora, tá? Toda a unidade 2 a gente vai tratar de funções, tá certo? Vamos lá então? Vamos. Vamos lá então, aula 19.1 e a gente começa assim na parte 2. E na parte 2 de função afim, nós vamos falar sobre zeros ou raízes da função afim. E também vamos construir o gráfico da função afim. Muito bem, as habilidades da aula, vamos lá. Compreender a ideia de função de forma intuitiva antes da simbologia e da linguagem matemática, conceituando-a por correspondência entre elementos e conjuntos. Vamos lá no oferecimento da aula de hoje, olha lá, o oferecimento da aula de hoje vai para onde a gente vai dar uma passeadinha, olha. Essa aqui eu já fui. Essa você já foi? Nossa, mais uma escola de Rondônia da mediação tecnológica, nossa escola aí da zona rural, né? Olha que escola legal. O importante sempre é transmitir o conhecimento aos alunos, é onde a gente chega nos lugares mais longínquos, né? Mais distantes aqui do estado de Rondônia, isso que é bacana. E onde será que fica essa nossa escola? Vamos descobrir? Vamos lá? Olha lá. A nossa escola de hoje, que a gente oferece todo o carinho da nossa aula, é a Escola Maria Laurinda Grove, lá em Nova Mamoré, Rondônia. Que legal, né? Alguns quilômetros antes de chegarmos em Guajará-Mirim. Escola Maria Laurinda Grove, então um abraço aos professores presenciais e um beijo no coração de todos os alunos, tá certo? E aí estamos pegando aí a nossa antena, olha lá, né? Nossa antena chegando o sinal aí para as escolas da mediação, muito top. E saindo da cartola, a gente vem aí com a função afim na sua segunda parte. E agora, gente, vem aqui com a gente, porque vamos conversar um pouquinho de um assunto bem legal. Toda vez que a gente, né, olha aqui para nós, toda vez que a gente tem parte 1, parte 2, parte 3, a gente gosta sempre de fazer umas perguntinhas, não é verdade? Eles já estão acostumados, foram 17 aulas já. O que a gente faz então? É hora do quiz! Solta a vinheta, vamos ver! A hora do quiz! E quando temos a hora do quiz é porque a gente precisa saber dos alunos se eles entenderam o que aconteceu na aula anterior. Será que eles aprenderam? Será? Não, eu tenho quase certeza. Não, tenho quase certeza. Até porque foi só prática, então... Né, muitos exemplos práticos. Então, para saber se vocês realmente aprenderam, na hora do quiz, a gente pergunta o que foi tratado já nas outras aulas anteriores, principalmente na parte 1 de função afim, tá certo? Vamos lá, olha aqui, vamos bater aqui agora. 1, 2, 3 e... Na hora do quiz, vamos lá! Vamos testar os conhecimentos de função afim através do quiz. Pergunta de número 1. Uma função afim é do tipo, letra A, y igual a ax menos b. Letra B, y igual a ax mais b. Letra C, y igual a ax ao quadrado mais c. Letra D, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Muito bem! Uma função afim, ela é do tipo, tem, né, a lei de formação que define a função afim. Será que é menos? Será que é mais? Será que é ao quadrado mais c? Tem c, tem b? Tem C, tem B, tem o que nesse negócio? A, B, C, D, E, F, G, H. Vamos lá então, a resposta da primeira pergunta. A letra correta é a letra B. Uma lei de formação da nossa função afim é f de x ou y é igual a x mais B. Muito bem, muito bem.
Então, dando continuidade aí, vamos à pergunta de número 2. A função afim é considerada do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau ou do quarto grau? Ah, de que grau será? Ninguém me falou essa parte, ninguém me disse o grau da função. Mas a gente já vem conversando com vocês, né? Já vem mostrando aí, teve uma aula que a gente mostrou o grau da equação e agora aqui a gente está falando do grau da função. Será que a função afim tem grau 1, grau 2, grau 3 ou é do quarto grau? Ah, eu acho que é essa daí mesmo, porque isso aí não tem como errar, não. Não, nós falamos na aula, quando falamos de função, aí falamos de equação quadrática, equação não sei o que, equação não sei o que, nós falamos. E aí, a resposta correta, a galera já sabe, né? Quando é mais teórica, a gente pode passar mais rapidinho, Pode. né? Então, a função afim é considerada uma função do Primeiro grau. Muito bem. Vamos na sequência, a pergunta de número 3. Escolha qual das alternativas mostram os coeficientes a e b da função f de x igual a menos 3x mais 2. O a é 3 e o b é 2. O a é menos 3 e o b é menos 2. O a é 3 e o b é menos 2. O a é menos 3 e o b é 2. Adoro gente inteligente, a galera da mediação tecnológica acerta todas e com certeza quando a gente extrai os coeficientes aqui da nossa função afim, que multiplica por menos 3 e soma 2, né? O A sempre é quem acompanha x e o B é sempre quem tá sozinho, né? E aí, como ficamos então? Com certeza o A é menos 3 e o B é 2. A alternativa é a letra D. Vamos à quarta pergunta agora? Vamos lá? Na quarta pergunta diz assim: Na função abaixo, o termo independente é... Aí temos lá a função y igual a f de x, que é igual a ax mais b. O termo independente é a incógnita x, o coeficiente a, o coeficiente b ou a incógnita y. quem é o termo independente? Quem é a prima? Lembra que a gente falou lá? Quem é a prima que vai para festa independente de qualquer coisa? Ela vai se ela quiser, ela já é maior de idade, ela pode ir para festa, tudo tranquilo. Quem é o independente? Quem é o dependente? Dependente ou independente? O independente. O independente? É, quem é? Com certeza, o termo independente da nossa função é o coeficiente B. B. É quem tá sozinho, né? Não depende de ninguém. O A já depende do X. Beleza? Vamos agora à pergunta de número 5. Vamos ver. No plano de celular da aula anterior, no caso a nossa aula 18, dada pela função abaixo, f de x igual a 20 mais 0,05x, quem é o valor fixo? É 20? É 0,5? É 20,5? Ou nessa função não possui valor fixo? Quem é o valor fixo? Será que é 20? É o 0,5? É o 20,5 ou não possui valor fixo? Essa ficou fácil. Essa ficou porque acho que teve um erro de digitação aqui, mas tudo bem, né? O 20 é o 0,5, 20,5 ou não possui valor fixo. E a gente já falou anteriormente que, claro, que temos valor fixo e temos valor variável. O valor fixo, nesse caso, é o 20, né? E o valor variável é o 0,05, que acompanha o X. Tá certo? Certinho. Muito bem até aí, tranquilo? E aí, como foi o nosso quiz inicial, falando já da primeira parte da função afim? Acertou? Só pra gente, né? Acertou as 5? Acertou 4? Com certeza. Não, 3? 5.
Então, tá bom. Porque a gente fez aí só uma sessão de relembrar, né, para vocês verificar os assuntos tratados na primeira parte. Porque para a gente avançar o estudo de função afim, vocês precisam saber bem a primeira parte que foi conceitual, né, que foram as características e tudo mais, tá certo? Certo. Tranquilo, então? Podemos ir em frente? Vamos. Então vamos lá. Agora, dando continuidade, a gente vai ver alguns detalhes aí da função afim, relembrando aí quem é o termo dependente, relembrando quem é o termo independente. O termo Olha lá. independente é o mesmo valor fixo, é isso? O termo independente É é o valor fixo. fixo, isso. Perfeito. E muitas vezes ele aparece assim, às vezes em ordem contrária Contrário. da nossa lei de formação. Então né? eu não posso decorar essa sequência aí, porque pode ser então que apareça f de x igual a b mais a x? Pode ser. B mais a x. Entendi. Então essa é a genérica. É, isso mesmo. E o termo dependente é o A, né? Ou seja, acompanhado do X aqui, grudadinho, grudadinho. E aí, agora é tão bom viajar de férias, né, professor Maurício? Já viajou de férias algumas vezes, né? A pandemia me atrapalhou os últimos 2 anos aí, mas... Pois é. E as férias, às vezes, as minhas, por exemplo, são bem boas, porque eu sempre vou ver a minha família, né? Eu vou ver meus pais no Rio Grande do Sul. Então, a minha viagem de férias praticamente é sempre as mesmas, mas eu #adoro. Não tenho problemas com isso. Mas e aí, você já viajou? Já fez um pacote de viagem? Professor, ainda não tive essa oportunidade. Eu montei um pacote de férias agora, vou pro sul, vou ficar na casa dos pais da minha melhor amiga, minha colega de trabalho. Então tá, né? Pode ir, com certeza meus pais receberão aí de portas abertas. Mas olha que legal, agora a gente vai ver um vídeo para simular uma questão aí de fazer um pacote, né? Um pacote de viagem. Isso muita gente faz, olha lá. Relatório para hoje. Amiga, e o que tu acha de a gente passar 15 dias no Rio de Janeiro? Pelo amor de Deus, mulher, eu tenho um relatório desse tamanho, me falar Rio de Janeiro, 15 dias. Passagem na promoção em milhas sai a 1.400, nós duas. Hospedagem completa, incluindo alimentação em Copacabana, mais R$300 por dia. Tudo isso vezes 15 dias? Vai dar não. Quer dizer, tá muito perto das nossas férias. Que tal a gente passar só o feriado da semana que vem? Ah não, mas seriam só 4 dias. Vocês viram aí que para fazer uma viagem tem que fazer todo um estudo, né, professor Maurício? Toda uma análise, principalmente para quem tem muitos filhos. Já até analisei uma coisa aqui que no sul é complicado, é muito frio lá. Não, mas depende da temporada, depende do período do ano. Final do ano. Não, final do ano não é frio não. Não? Janeiro não, tranquilo, então, gostoso, quentinho. verão. Mas quente, porque não, sou acostumado com muito quente. Não, aí não tem como, né? Olha que legal, então, a gente faz o seguinte, para viajar, a gente precisa fazer toda uma programação, né? Porque tem o custo da viagem em si e tem o custo das hospedagens, né? Aí a gente pode trabalhar com valor fixo, que seria a viagem. Por exemplo, a passagem aérea, tanto, né? Não vai mudar. No dia da viagem não estão devendo mais, que já parcelou no cartão já parcelou, antes. já pagou. E claro que a hospedagem aí vai depender da quantidade de dias que você ficou, não é? Aí ela falou, não, acho que é muito, né? 15 dias talvez não vai dar, é muito, quem sabe um feriado, um final de semana. Aí vai depender das suas condições financeiras. Mas é claro que cada caso é um caso, né? Mas aqui a gente faz uma simulação para poder aplicar a função. E então, aí vamos vocês simular. veem como funciona. Vamos ver se dá de viajar. Acho vamos que vai lá, dar, vamos ver como vão ficar esses gastos aí. Resolvendo a parada da viagem, então, olha lá. Passar 15 dias no Rio de Janeiro pode custar caro. Vamos ver. Passagens aéreas em milhas, R$ 1.400. Diárias no hotel, R$300 para 2 pessoas. Tá bom, tá bom. Né?
né? Vamos ver então. As passagens aéreas, elas ficam fixas, né? Porque independente, né, do que você vai gastar lá, essa é o custeio do transporte, certo? Certo. E os R$300, dependendo aí de quantos dias for ficar, vai alterando o valor a pagar, tá bom? Vamos montar uma função? Uma lei de informação? Olha lá. Aqui, ó, 1.400 seria o fixo e 300 de acordo com os dias. O 1.400 é independente, a variável independente, e os 300 é dependente, porque depende da quantidade de dias. Isso. Certinho? Então esse D aí entrou no lugar do meu X? Entrou no lugar do X, então agora, em vez de fazer F de X, está fazendo F de D. Tudo bem, tranquilo. Beleza. Né? Resolvendo agora, vamos lá? O F de D é igual a 1.400 mais 300 vezes D. E aí, para 15 dias, vamos lá? Vamos lá. Agora já voltou a ser X, para mostrar para vocês que não tem problema ser D ou ser X, não faz diferença. Para 15 dias eu vou ter que fazer o quê? 300 vezes 15. No lugar do X eu vou colocar 15. Eu conseguiria fazer isso por raciocínio lógico? De forma intuitiva? Poderia. Poderia, né? Primeiro a gente vai fazer o quê? Multiplicar. Eu prefiro fazer 3 vezes 15. Dá 45. Acrescenta 2 zeros. 4.500. Somados aos 1.400, ficamos com? 5.900. Ficou um pouquinho fora aqui. 5.900 é o total para passar 15 dias, né? Tá bom. Não tá muito ruim, não. Tá bom. Vamos ver agora. E aí? Agora, se você resolver passar 4 dias. Só 4 dias? Só 4 dias feriadão. Feriadão emendou aí, né? 12 de outubro, ficou sábado, domingo, segunda e terça. Só 4 dias. Agora, no lugar do X ou do D, eu vou substituir quem? 4. 4. Então, vou substituir por 4. E do mesmo jeito, primeiro eu vou fazer 300 vezes 4. Primeiramente a multiplicação, depois soma. 3 vezes 4? 12. Acrescenta 2 zeros. 1.200. Somados aos 1.400? 2.600. Certinho? Certinho. Beleza. Então, para passar 4 dias ficou mais tranquilo. Quem sabe dá certo, né? Às vezes, 15 dias é muito, paga muito, né? Então, a gente vai dosando aí o que é possível. Tá bom? Beleza. E agora a gente vai ver os zeros ou raízes da função. Vamos lá no slide? Vamos junto aqui com a nossa plaquinha dos zeros ou raízes da função. Quando a gente fala de zeros ou raízes da função, a gente está falando de naquele gráfico, aquele momento em que a reta toca o eixo X. Lembrei. Quando o ponto toca exatamente no eixo, lembra que nós falamos, significa que uma das suas ordenadas é 0, certo? Sim. Então, quando ele toca no X, né, vamos supor lá passou, e o X, aí tem lá o 5, um X. Então, quer dizer que o X vale 5 e o Y vale 0. E aí a gente está falando de zeros da função, é bem por esse isso, ponto? né? É por isso que tem um valor que vale 0, olha aí, né? Então a gente vai entender melhor o que seriam esses zeros ou raízes da função e fica a dica, gente. Se você entender bem aqui agora na função afim, para todas as outras funções, vai ficar bem mais fácil, o processo é o mesmo, né? Para encontrar o zero ou raiz, a gente tem que pegar a nossa lei de formação e igualar a zero. E assim achar o valor de x nesse ponto onde o y é 0. Tá, a gente fica falando aqui, às vezes fica meio abstrato, né? Fica meio voando. Vamos lá na prática, vamos lá. Olha lá então, agora a gente vai entender melhor essa situação. Para determinar o zero ou a raiz de uma função do primeiro grau, é preciso considerar o y igual a 0. Muito bem. Ou seja, qual o valor de x para que zere a minha equação, né? Qual o valor de x para zerar a minha equação? As raízes ou zero da função vão nos fornecer isso. Então, de acordo com o gráfico, no instante em que o y vale 0, a reta corta o eixo x em um determinado ponto, determinando assim a raiz ou zero da função. Vamos ver exemplos? Vamos. Olha lá, veja os exemplos. A setinha está indo. Vamos aos exemplos. Exemplo de número 1. Vamos determinar a raiz da função a seguir. A função é y igual a menos 2x mais 10.
Então eu tenho que igualar a zero? Isso. Então eu vou fazer menos 2x mais 10 igual a zero. Ah, professor, mas o y está de um lado, depois fica do outro. Não tem problema. Igualou a zero. Tanto faz zero ser igual a menos 2x mais 10, como menos 2x mais 10 ser igual a zero. Beleza! E uma vez que eu tenho uma equação igualada a zero, eu vou resolver ela, né? É uma equação do primeiro grau. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro. Vamos lá? Então, menos 2x, o mais 10 vai passar para o outro lado? Menos 10. Menos 10. Aqui tem um procedimento que, se quem não quiser fazer, não precisa, que é aquele procedimento para anular a parte negativa. A gente multiplica todo mundo por menos 1, que aí vai ficar todo mundo positivo. Mas, se você já passar aqui dividindo, né, e fizer a regra de sinal, é o mesmo resultado, tá? Menos com menos vai dar mais. 2x igual a 10, tá multiplicando, vai passar? Dividindo. Dividindo, então x é igual a 10 dividido por 2? Isso. X igual a 5? X igual a 5. Ah, sim. Então quer dizer que se eu colocar 5 aqui, vai dar zero? Vamos ver? Vamos lá. Menos 2 vezes 5. Menos 10. Menos 10 com mais 10. Devo 10 e tenho 10, paguei e deu zero. Zerou, né? Perfeito. Beleza. Então assim, a reta representada pela função y menos 2x mais 10 corta o eixo x no valor 5. Ou seja, 5 é o meu zero ou raiz da minha função. Beleza. Aí o aluno pensa, mas nós nem falamos de gráfico ainda. Não, mas você sabe que quando for construir o gráfico, esse ponto aí é o que vai tocar no eixo x. Belezura. Vamos lá praticar? Vamos lá para mais exemplos? Olha lá, então toda vez que aparecer para determinar a raiz ou zero da função, a gente vai ter que igualar y a zero, né? Então, já que eu sei que eu vou ter que igualar a zero, então vamos lá. Menos 10x mais 5 igual a zero. Ah, ficou bonita agora essa letra, hein? Menos 10x igual a menos 5. Aqui que tá aquele processo. Quer multiplicar por menos 1? Beleza. Não quiser, a gente vai fazer já o processo da divisão. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. Dividindo. E aí? Menos com menos? Mais. Então, eu tenho mais 5 décimos. Podemos melhorar isso aqui? Dá para simplificar. Dividir por 5. Tanto em cima quanto embaixo, né? 5 por 5? 1. 10 por 5? 2. Então, esse é o meu valor de x. Vamos lá colocar aqui para ver se dá certo? Vamos. Menos 10 vezes meio. O que é multiplicar por meio? Dividir por 2. Ah, então vai ficar menos 5. Menos 5. Devo 5 e tenho 5? Não tem nada. Zerou. Então deu certo, né, professor Maurício? Certinho. E aqui agora, 5x eu vou fazer igual a 0, né? Tá multiplicando, vai passar dividindo. 0 dividido por 5 é zero. Muito bem. Se eu colocar aqui, também dá certo. Ó, 5 vezes 0, zerou. Viram aí? Facinho, facinho. Legal, né? Vocês viram que não é difícil, então, encontrar os zeros ou raiz da função. Por quê? Para encontrar os zeros ou raiz da função, é o mesmo que resolver uma equação do primeiro grau. E isso a gente já vinha fazendo, né? Por quê? Porque a gente já estava ensinando isso para vocês lá na aula de equação do primeiro grau. Revisamos a equação, lembra? Pois é, agora o detalhe é a função. Como eu quero, e o nome é bem sugestivo, né? Zero da função. E é legal porque nós vamos pegando já um modelo bem tradicional, bem tranquilo, só zero da função. Porque há um tempo atrás nós tínhamos os zeros da função. Aí fazia o x igual a zero, depois o y igual a zero. Agora basta fazer o y igual a zero. O outro ponto é o ponto de interseção e é o b. E como que é fixo, não muda, toda vez né? a gente já falou aqui para vocês, né? Que quando a gente tem uma função, o que é o reflexo dela, né? O que é o retrato, a foto? É o gráfico. É o gráfico. O gráfico é que vai mostrar a função de uma maneira que você consiga visualizar ela legal, assim, então, bacana, né? Vamos na identidade agora? Vamos colocar lá. Então vamos ao gráfico da função. É hora da gente entender melhor como isso funciona graficamente. Beleza. A representação gráfica de uma função do primeiro grau é uma reta. Sempre. E aí aqui entra aquele detalhe legal. Quando nós traçamos pontos no plano cartesiano e ligamos esse ponto é chamado de curva.
não é? É a curva. Agora, na função afim, o gráfico de uma função afim sempre vai ser uma reta, sempre. E analisando essa lei de formação, y igual a x mais b, né? Temos os valores de a e b e eles têm importantes tarefas dentro da função, né? Então, olha aqui, a gente já sabe que vai ser uma reta, né? E a gente já sabe que o a e o b vão ter algumas funções. Vamos ver? Então, o valor de A, ele indica se a minha função vai ser crescente ou decrescente. Ai, que legal. Só de olhar o A eu já sei isso, é? Já vou saber. Ah, e o valor de B? O valor de B indica o ponto em que a reta toca o eixo Y, ou seja, o valor de B é o ponto de interseção com o eixo Y. Legal. Então, a gente já sabe que o A e o B têm algo importante a nos dizer. Então nós temos dois tipos de função no primeiro grau? Temos a que cresce e a que decresce. Legal. E o valor de B sempre vai ser onde está tocando o meu eixo Y, tá? Professor, mas e como é que eu vou fazer então no gráfico? Simples. O valor de B não é fixo, então vai ficar sempre fixo. Coração da aula, minha gente, pode anotar. Quem é que o que o A faz? O valor de A, ele representa o quê? E o que o valor de B faz, né? Representa o quê? Entendeu? Então, toda vez que você vê o valor de A, você vai saber se ela vai ser crescente ou decrescente. E toda vez que você enxergar o valor de B, ela toca o eixo Y nesse ponto. Beleza. Vamos praticar então, olha lá. Vamos lá. Vamos ver se é crescente ou decrescente? Bom, para classificar em crescente ou decrescente é bem simples, tá? Se o A for positivo, se o A for maior que zero, ela é crescente. Ah, então vamos lá. O A aqui é quem acompanha X, né? Isso. O A vale 4. Ele é positivo? Maior que zero, então ela é crescente. Aqui o A é 5, acompanha X. Ele também é positivo? Positivo. Positivo, então também é crescente. Agora aqui, quem é o meu A? O A é menos 2. Menos 2, menor que zero? Menor que zero. Ah, então é decrescente. Decrescente. Então assim a gente já vai analisando, né? E se eu não tenho A, tem essa possibilidade? A gente vai ver numas aulas seguintes. Mais pra aí, frente né? tem lá uma informaçãozinha. Olha lá, e se o A é 3 agora? Positivo 3 é também. positivo também. Crescente. E se o A é menos 6? Um A negativo. Então decrescente. ela é decrescente. Sacou? Curtiu? Opa! Flagrou? Entendeu? A positivo, crescente. A negativo, decrescente. Então vamos mostrar aqui para vocês. Ó. Uma função crescente é quando a gente tem um valor de A positivo, né? À medida que os valores de X aumentam, os valores correspondentes em Y também aumentam. Olha que legal. Quando isso acontecer, ela é crescente. E uma coisa legal da função crescente que vocês devem observar sempre são as extremidades da reta. As extremidades da reta vão estar nos quadrantes ímpares, no primeiro e no terceiro quadrante. Sempre que você olhar para um gráfico e a extremidade da reta estiver no primeiro e no terceiro quadrante, você já sabe que essa função é crescente. E o B, olha aqui, sempre vai ser aonde toca o eixo Y. Y, né? Olha Beleza. que legal. É o Bzinho aqui. Uma função crescente quando A é positivo. Vamos ver um exemplo? Vamos lá. No planejamento da viagem para o Rio de Janeiro. Quanto mais dias ficar em viagem, mais aumentará o seu custo, mais vai gastar. Eu tenho 1.400 como fixo e 300 com relação aos dias, né? Quanto mais dias, mais aumentará o custo. Então, quer dizer, aumenta aqui, também aumenta aqui. Então, se eu ficar um dia, eu vou gastar 1.700. E se eu ficar 2, eu vou gastar 2.000? Vamos fazer? Vamos lá. Vamos lá. Então, a gente tem aqui a nossa equação, né? Olha lá. Que legal. Se eu não ficar nem um dia, eu só fui para o Rio de Janeiro, mas não me hospedei, fiquei na casa de um parente, não gastei diária nenhuma. Fiquei na casa dos pais da Lúcia. Só não no Rio de Janeiro, tá? Não, no Rio Grande do Sul. Se você não ficou nem um dia em hotel, você vai gastar apenas a passagem, não é? R$1.400. Isso. Vamos lá, marcar aqui? Vamos lá. 0, aqui 0, né? 1, 2, 3, 4. 4 é aqui. 5, 6, 7. Vamos ver que a gente continue aqui, né?
8, né? Aqui são os Dias. E aqui o preço, né? Já estava aqui, mas a gente só mudei para lá um pouquinho, tá? E aí, eu tenho 1.400, depois 2.600, 3.800. Não, aqui, vamos lá, tá meio representado aí já, né? Eu acho até que já tá tudo representado aqui. Vamos melhorar aqui. Ah, já, ó. Fez de 2 em 2 para poder o 8 caber dentro da linhazinha aí. Aham. Beleza, beleza? E aí, Beleza. quando eu fiquei na casa de um parente, eu não me hospedei em hotel, não gastei com diária, 0. 1.400. É 0 para X, X. e 1.400 para Y. Y. 4 dias, a gente fez o cálculo aquela vez e a gente chegou em 2.600. E agora 8 dias, ficou uma semana e um pouquinho. 3.800. 13.800. Temos uma reta crescente, porque o meu A é positivo. Beleza. Ficou bonito esse exemplo, né? Ficou bom, ficou bem legal. Então, a viagem para o Rio de Janeiro é crescente porque quanto mais dias, mais custo, tá? Vamos agora a uma função decrescente. Nesse caso, o meu A é negativo, né? Um A negativo. O que acontece? Vamos lá. À medida que os valores de x aumentam, os valores correspondentes em y também vão diminuir. Também não, vão diminuir, né? À medida que x aumenta, os valores em y diminuem, né? E aí nós temos, como o professor Maurício falou, as extremidades agora no segundo E no quarto quadrante. no quarto quadrante, e o meu Bzinho continua sendo onde toca o meu eixo X, Y. Eu quero falar do X. E aí é legal porque alguns livros trazem quadrantes ímpares e quadrantes pares, para você não se confundir, tá? Os ímpares é o primeiro e o terceiro, função crescente. Os pares, segundo e quarto, função decrescente. Muito bem, muito bem. Vamos a um exemplo, né? A gente gosta aqui de exemplificar, né? Aqui eu tenho uma função, ó, menos x mais 3. A nossa máquina de calcular, né? Então, menos o valor que entra, soma 3. Então, olha lá, se entrar o 0 na máquina de calcular, vai ficar apenas 3. Se entra o 1, eu devo 1, mas eu tenho 3. Vai ficar com 2. 2. E se entra o 2? Aí você fica com 1. Então, E se entra o 3, você não fica com nada. é verdade. Então, vamos lá. 1, 2, 3 para Y. 1, 2, 3 para X. 0 em X, 3 para Y. 1 para X, 2 para Y. 2 para Y, 2 para X, 1 para Y. E aí a nossa reta vem decrescendo. E olha lá a bolinha de azul ali no 3 3. para X, 0 para Y. 0 para Y. Então temos aqui uma outra sequência aí da nossa Que é gráfico, o né? nosso zero da função. Que é o nosso Legal, zero né? da função. E aí a galera tá pedindo para voltar lá no outro gráfico. Vamos lá para mostrar para vocês? Olha lá, a gente vai voltar um pouquinho aqui e vamos mostrar aqui a diferença do crescente para o decrescente. Ah, professores, mas a extremidade não ficou no terceiro quadrante, que nem você falou. Não, gente, é que a gente não deu continuidade na reta, né? Mas se der continuidade na reta, tá no primeiro E no terceiro quadrante. Ela não foi, né, dada continuidade, entendeu? E aqui, nessa aplicação aqui de verdade, né, ele nem desceria ali para baixo, porque ou a pessoa viaja ou não viaja, não é? Ah, sim. Mas aí vamos considerar o seguinte, você não viajou, esse dinheiro que você tinha, você gastou do mesmo jeito. Verdade. Isso Então, mesmo. uma dica, se puder, assim que melhorar, viaje. É bom. E aí agora? Agora para decrescente, então a gente tem A negativo. Então, nas atividades de sala, quando cair, para vocês identificar se é crescente ou decrescente, analise o valor de A, sempre. Isso. Tá bom? E aí o aluno pergunta, professor, vamos conversar aqui, vamos olho no olho. Vamos lá, vamos aqui. Pipila na pipila, assim, olhando Mais pertinho, mais pertinho. A gente nem chegou perto hoje, né? Vamos lá, mais pertinho, chega mais. E a gente vai conversar agora aqui. Fala aí, professor Maurício. Aprendemos duas aplicações hoje. Zeros da função, o zero da função, né? Quando o zero y e acho x, e o gráfico. E aí o aluno pergunta, professor, mas eu sempre vou construir o gráfico, sempre fazendo a tabelinha e colocando aqueles valores? Não.
Agora, você, para construir o gráfico, só precisa saber de duas coisas. Quanto é o B? Se você descobre o valor do B, que já está na fórmula, não é? Que é aquilo que nós fizemos lá. Descobre o valor do A e descobre o valor do B. Achou o B. Zera a função, transforma numa equação. Acha o x. Você tem o x e tem o y. Quem é o x? É o resultado da equação. Quem é o y? É o valor de B. Marcou esses dois pontos, você pega a régua, alinha esses dois pontos e pode traçar a reta. Gente, com 2 pontos a gente faz uma reta, né? Não precisa mais que isso. Não. Claro que se você tiver mais pontos, vai ficar mais preciso ainda, né? Com mais precisão. Mas com 2 pontos a gente já traça uma reta, tá Então, certo? não precisa ficar muito preocupado, tá? Achou esses 2 pontos, não precisa mais pegar lá menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, não. Você vai pegar o valor do B, já vai estar, presta atenção, já está lá o valor do B, f de x. Nós fizemos 5, uma não tinha B. Ah, professor, isso não tem o B. O B é 0, então vai marcar no 0 lá, 0, 0, vai passar pela origem. E o outro é o x. Se o B é 0... Olha que legal, olha só que legal. Se o B é 0, eu acho que era 3x que tinha, não era y igual a 3x? Se o B é 0, o x também vai ser 0. Não fala para ninguém, não fala que eu falei não. Né? Porque se o B é 0, eu vou pegar lá 3x igual a 0. X igual a 0 dividido por 3. X igual a 0. Então, se o B é 0, o X também vai dar 0. Vai marcar ali, ó. E quando a gente tem esse modelo de B igual a 0, chega mais perto, vem cá, dá para chegar mais pertinho? Vamos lá, vamos conversar olho no olho. Olha aqui, quando a gente tem, como o professor Maurício falou, B igual a 0, que é o exemplo ali, Y igual a 3x, essa circunstância é um exemplo particular, né? Da função não afim. fala, não fala. Isso não a gente fala vai ver ainda. nas outras aulas, né? Tem essas atividades desse formato, assim, essa lei de formação, ela recebe essa especificidade e ela recebe um nome. E aí você vai ver quando B é 0, né? Quando, tananã, cada uma tem um nomezinho específico e a gente vai com certeza aprender isso, vocês não ficam sem saber, tá? Então, olha aí, muito legal, né? A gente, além dos zeros da função, a gente também viu a parte gráfica. E a gente analisou quando é crescente, quando é decrescente. Quem determina isso é o valor de A. E o nosso querido B é sempre quem toca o eixo Y, tá certo? Então, dentro dessas coordenadas aí, essas informações, vocês conseguem, com certeza, fazer as atividades de sala, né? E toda vez que se apresentar uma função afim, saber resolver o que ela tá te propondo, tá certo? A dica é o seguinte, depois assiste a aula todinha, faz a atividade, mas depois volta aqui, devagarzinho, anota tudo isso aqui, né? Assiste, pausa, anota, assiste, pausa, anota. Nossa. Porque isso é muito importante. E vamos ao brincando com os números da aula de hoje. Olha lá, aquela descontraída e a pergunta é: tá lançado o desafio? Agora eu quero ver se é bom mesmo. Agora é a hora. Um pedreiro diz: se eu tivesse 2 tijolos a mais, o dobro deste número seria 100. Quantos tijolos ele tem? 42, 44, 48, 52 ou 50? Se eu tivesse 2 tijolos a mais, o dobro deste número seria 100. Quantos tijolos ele tem? O pedreiro falou. E é bem facinho, é bem Se eu tivesse 2 tijolos a facinho. mais, o dobro deste número seria 100. Quantos tijolos ele tem? Ah, yes! Matemática genial! Muito bem! Então, galerinha, é isso mesmo, né? Juntamente com as atividades de sala, tá lançado o desafio, então você ainda precisa resolver a nossa charada, a nossa mais esse pergunta probleminha, do dia. só mais esse. Só mais esse, só para ajudar, né? E claro, né? As atividades de sala estão dentro dos exemplos que foram dados, você vai identificar crescente e decrescente, resolver algumas situações, mas tudo tranquilo, tá certo? Vamos lá resolver, vamos lá praticar, a gente já volta.